bem? Espero que com vocês esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Gente, hoje estou aqui mais uma vez na casa do Senhor. Estou aqui para cultuar, né? Irei aqui gravar um pouco, né, do louvor, da palavra do Senhor, né? Então vamos lá. Levante os
E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastava com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na hora de sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia, glória a Deus. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tendo ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente, e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Podem sentar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, do mais alado, a qual o Senhor colocou em meu coração, para a nossa meditação, Senhor, para que nós possamos sair regozijados, Senhor, do teu templo, Pai, que possamos sair cheios do teu Espírito Santo, que possamos continuar sentindo a tua presença nesta noite, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, ser servos teus, mas fazendo a tua vontade e servindo o teu evangelho conforme a tua palavra nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que aqui chegou, ó Pai, com bênçãos do céu. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma passagem que fala sobre Jairo, também fala sobre a mulher no fluxo de sangue. Como ler essa mensagem aqui, não falar dessa mulher no fluxo de sangue. A Bíblia aqui ela está falando de Jesus quando ele chega em Cafarnaum. No versículo 40 ele diz assim: aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Veja que uma multidão já estava esperando Jesus. E quando Jesus chega, aquela multidão o recebe. E ao decorrer dessa mensagem, nós vamos ver que quem recebeu ali o milagre foi justamente a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Mas havia uma multidão aguardando Jesus. Por que uma multidão aguardando Jesus? Porque Jesus, ele já tinha feito, operado vários milagres, já tinha corrido a fama de Jesus em Cafarnaum. E aquela multidão também queria contemplar mais milagres, queria conhecer a Jesus, diferentemente de Jairo e dessa mulher do fluxo de sangue. Jairo, ele tinha no seu coração a certeza que quando visse Jesus e falasse com ele, ele poderia solucionar o problema da sua filha, que ela estava baixinha. E a Bíblia diz que ele chegou, Jesus cruzou o mar da Galileia, e ele desembarcou ali em Cafarnaum. Por que
ele desembarcou em Cafarnaum? Porque Jairo era príncipe da sinagoga em Cafarnaum. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogaram que entrasse em sua casa. Veja, Jairo chega e vê aquela multidão, se prostra diante de Jesus ali, e ali ele já pede a Jesus que ele vá em sua casa. Veja, como ele estava crendo fielmente que Jesus poderia solucionar o problema que estava acontecendo na sua casa, que era com sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que ele era um chefe da sinagoga. Veja, a sinagoga era um local de adoração. O líder era responsável pela administração, a manutenção do edifício, pela educação, a supervisão da adoração. Veja como foi difícil para Jairo chegar e se prostrar diante de Jesus. Por que se prostrar diante de Jesus? Jesus, amada igreja, eu não vou dizer casa, ele poderia procurar outras formas, que eu creio que ele também tinha procurado, mas não tinha conseguido achar uma solução. Mas mesmo assim ele saiu e foi de encontro a Jesus. E conseguiu, amada igreja, conseguiu tirar Jesus daquela multidão e caminhar até a sua casa. Aí veio essa interrupção. Aleluia, glória a Deus. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastada com os médicos, aleluia, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Veja que mulher sofredora. Há 12 anos, a mulher sofrendo uma doença terrível. Por que eu digo que é uma doença terrível? Aleluia, glória a Deus. Porque na época, em Levítico capítulo 15, versículo 19 ao 28, especifica sobre o fluxo de sangue naquela época. Era tão terrível que nem o próprio marido poderia tocar na sua mulher. Ele já levava nome de impuro. Ela era afastada da sociedade. Imagine só como aquela mulher estava sofrendo. Aleluia, o nome do Senhor. Veja que chegando por detrás dele, tocou na aula de sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Veja que a Bíblia aqui, ela já deixa bem claro a atitude daquela mulher, independente da situação que ela estava, porque aqui ela rompeu várias barreiras. Em primeiro lugar, na época, ela era afastada da sociedade, e o que não faltava era a gente da sociedade naquele momento, porque tinha uma grande multidão. A Bíblia diz uma grande multidão, tinha uma grande multidão ali com Jesus. Veja a barreira que ela logo enfrentou, mas ela não desistiu. Ela ali, ela foi com aquele sentimento: eu vou conseguir a minha vitória. Aleluia, glória a Deus. Ele é o mestre, todo mundo está seguindo. O que falaram dele, ele pode fazer na minha vida também. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós devemos colocar no nosso coração, no meu coração. É perseverar, porque Jesus, ele continua operando milagre no nosso meio. Glórias, aleluia, Jesus. Deve pensar, analisar, colocar em nosso coração e ter ânimo. Ânimo, se fez na vida do meu irmão, a minha causa ele vai fazer também. Porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 1:37. Aleluia. Glória a Deus. E ali, amada igreja, em meio àquela dificuldade, ela, creio eu, com medo de alguém perceber que ela estava enferma, mas ela consegue tocar. Aleluia. Glória a Deus. E quando ela toca, ela é curada. Veja, o difícil foi romper as barreiras. Então, qual é a barreira que você está enfrentando essa noite que você não possa romper? Se ele está aqui. Glórias, aleluia, glória a Deus. Veja que ela, na persistência, ela tocou nele. Então, erga a sua mão e toque nele também, porque ele está aqui. Glória a Jesus. Bendito seja louvado o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele continua operando milagres, amada igreja. Não é à toa
consigo me libertar. Rompa essa barreira essa noite. Você que está ouvindo a palavra do Senhor nessa noite. Para Deus não tem nada impossível, nada. Glória a Jesus, aleluia. Essa mulher tinha 12 anos sofrendo e ela conseguiu a cura. Foi romper a barreira. Quando tocou na veste de Jesus, foi logo curada. Aleluia. Glória a Deus. Então, fica para a gente meditar e ter só Jesus vive tocando em mim. Não, você pode tocar nele sim, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ela coloca duas versões dessa mulher e da filha de Jairo. A filha de Jairo, mais na frente a gente vai ver que Jesus pega na mão da menina, a menina ressuscita. Aqui não, aqui é ela que toca na veste de Jesus. Será que a veste de Jesus era que tinha poder? Não. Ali foi a fé dela que fez sair virtude, o poder. Virtude é poder, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que diferença há entre aqueles que estão, aleluia, glória a Deus, curiosos a respeito de Jesus e os que estendem as mãos para tocá-lo hoje. Qual é a diferença dos curiosos e os que estendem a mão para tocar em Jesus? Há diferença. A diferença é quando você tem aquela curiosidade, já ouviu falar sobre Jesus. Aquele irmão usava muita droga, hoje está uma benção, aquela irmã também. Você está ouvindo falar. Aí eu vou lá para ver como é que é o movimento ali, para ver se dá para me encaixar ali. Isso é curiosidade. A diferença agora para aquele que estende a mão é aquele que vem com sentimento de adorador e quando chega aqui não procura movimento não, procura sentir a presença de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele que faz presente você sente. Glória a Deus, é mesmo O nome assim. do Senhor. E quando você sente a presença de Jesus, amada igreja, é outra coisa, é outro nível. Porque é sentir a presença de Jesus e imediatamente ele te renova. Imediatamente ele te dá força. Ele te dá esperança em meio à tribulação. Aleluia, glória a Deus. É Romanos capítulo 5, versículo 3. Porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. Por quê? O amor de Deus está derramado em nosso coração. Glória, aleluia, Jesus. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, nós todos que estamos aqui temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Não estou sentindo não? Tá sim, não quer sentir não? Ele dá a mão. Dê glória a Deus. Peça a Deus que Ele se faça presente na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ele a mão, toque nele nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta, te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Veja, Jesus ali pergunta, faz uma pergunta, os seus discípulos já vai respondendo, fazendo outra pergunta, que aqui tem duas interrogações, fazendo outra pergunta a Jesus. Por quê? Imagine aquele cordão para ninguém tocar nele. Não, estava um tumulto, uma multidão, cada um querendo chegar perto de Jesus, querendo conversar com Jesus. Quantas pessoas não tocou ali Jesus? Mas quantas pessoas não por virtude de Jesus? Só uma. No caso, só uma. Por quê? É a fé, meu Deus. A fé, a perseverança, o amor. Porque eu tenho plena certeza que quando falaram de Jesus aquela mulher, ali já quebrantou ela. Porque ela já tinha gasto tudo que tinha, seus haveres, e não tinha conseguido a cura. Ali já brotou o amor, já brotou a fé. Porque quando falaram dela, a fé dela aumentou. Porque a fé deu o ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Louvado seja o nome
nome do Senhor. Aí Jesus diz, e disse Jesus, alguém me tocou, porque nem conheci que de mim saiu virtude, o poder. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou, tremendo e prostrando-se diante dele. Aleluia, clamou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado e como logo sarara. Veja, Jesus sabia que tinha saído do corpo dele. Jesus também tem plena certeza que ele já sabia que aquela mulher até lá ela estava. Ele poderia seguir em frente. Ele tinha outra missão, ir à casa de Jairo. Mas não, ele perguntou. Aquela mulher chegou, porque foi preciso ela chegar e se apresentar pela bênção que tinha acontecido em sua vida, para concluir a obra na vida dela. Agora vocês vão entender porque eu vou falar concluir a obra na vida dela. Por quê? Veja o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Concluiu. Veja que ela estava almejando no seu coração a cura. E Jesus, ele diz a ela: a tua fé te salvou. Ou seja, ela não só recebeu a cura, mas recebeu a salvação. Glória a Deus. A mesma coisa o cego de Jericó. Em Lucas capítulo 18, versículo 42, que diz: e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Veja, ali ele pediu, naquela ocasião, ele pediu a Jesus para voltar a ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Com a mulher a mesma coisa: filha, a tua fé te salvou. Então hoje é noite de salvação para você que está em fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fazer essa fé aumentar, porque a palavra você está ouvindo. Louvado seja, se você quer a salvação, Jesus está hoje aqui para lhe dar essa salvação. Ele dizer: filho, filha, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor, independente da situação. Aleluia, glória a Deus. Hoje é noite de salvação. E estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Imagine agora o baque. Jairo ali, creio eu, que até animado ele ficou, porque viu o milagre. Quando menos espera, chega uma notícia dessa. E veja que notícia. O camarada, além de dizer que a filha dele morreu, ainda manda ele parar de incomodar o mestre. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia aqui, ela não relata que Jairo fala nada. Ela diz que Jesus é que toma a direção, que Jesus ouviu. Aí é a mesma coisa da nossa vida. Quando chega alguém com palavra negativa, querendo parar a nossa caminhada, parar a nossa busca, e muitas vezes já está tão pertinho da vitória, e vem aquela palavra negativa. Mas quem é que responde por nós? Quem é que está ouvindo e ouve o que falam a nós? Jesus. E veja o que Jesus lhe disse. Aleluia, glória a Deus. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Aleluia. Outra salvação chegando, outra salvação chegando. Ele poderia dizer: crê somente que ela vai ser curada. Mas Jesus, ele faz um trabalho completo na minha e na tua vida, Maria. Amém, glória a Deus. Ele vem com a cura, ele vem com a libertação, ele vem com a salvação. Aleluia. Ele não trabalha pela metade, não. Inclusive, até o tema que eu escolhi, que Deus colocou no meu coração para proclamar o evangelho hoje, para você, foi: Jesus é o que chega e passa no momento certo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que ele respondeu ali por Jairo. Ele respondeu aquele que veio da palavra negativa. Então, aquele que tem
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Veja bem, Jesus, quando ele chega para resolver. Agora está a prova bem clara que ele não precisa resolver com a multidão, porque o que lhe faltava era a multidão com ele. Por que não faltava a multidão com ele? Porque já havia uma multidão acompanhando ele desde quando ele desembarcou em Cafarnaum. Aí ele vai caminhando, aí vem a mulher de fluxo de sangue, aquela multidão já contempla o milagre. Aí aqueles estão curiosos mais ainda. Vai na direção da casa de Jairo, já tem outras pessoas lá, já velando o corpo da menina, planteando, feito a Bíblia diz. Mas vejam quem é que entra: Pedro, Tiago, João, a mãe e o pai do menino Jesus. É uma prova concreta para mim e para vocês esta noite. Para Deus operar milagre, entenda, não precisa multidão, não. Precisa daqueles que verdadeiramente creem em Jesus. Glória a Deus. Precisa daquele que tem a plena certeza que ele vai chegar, vai fazer e vai operar a maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glórias, aleluia, Porque não é Jesus. só um milagre, não, amada igreja. Muitos estão correndo só atrás do milagre. Aí Jesus fala um milagre, aí esquece de Jesus. Não. É hora de ter o milagre e a salvação. E caminhar com Cristo, proclamando as maravilhas que Ele proporciona na nossa vida. Porque a maior é a salvação. Não tem outra, não. Você pode receber o milagre que for. O que for, mas a salvação é a maior. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Veja quando ele diz: não chorei. Veja o que quem estava ali falou. E todos choraram e pranteavam. O 53, e riram-se dele, sabendo que estava morta. Veja, riram de Jesus. A Bíblia diz que sabiam que ela estava morta. Sabiam por quê? Porque não tinha visão espiritual. Estavam vendo ali a matéria, ali acabou. Não estavam conseguindo contemplar o mestre que estava ali diante do Senhor. Quantas pessoas muitas vezes estão aí na casa do Senhor e não conhecem nem o mestre que se chama Jesus? Aleluia, Jesus. Muitos. É muitos. Acontece qualquer situação de logo, agora não tem mais jeito não. Aí chega outro cheio, tem. Não é certo do Senhor? Jesus, Ele vai fazer um milagre. Mas rapaz, mas está difícil. Mas já está desse jeito, está nessa situação. Não tem como mais não. Visão espiritual que não tem. Agora por que não tem? Será que Jesus deu a um e a outro não? Não tem porque ele não busca. Porque se buscar, ele dá a visão espiritual. Por que ele só escolheu 3? Porque aqueles 3 estavam com ele ali, porque der e vier. E muitas vezes a gente está com Jesus, mas só pro bom. Na hora do ruim não quer. Louvado seja o nome do Senhor. Aí perde de quê? De ver a bênção. Só vê depois que está feito. E muitas vezes quando vê, não crê. Porque não tem visão, não busca a visão. Mas essa noite, Deus me trouxe aqui com essa palavra, para Ele abrir a visão espiritual dessa igreja, abrir a visão espiritual de quem está ouvindo lá fora, abrir a minha visão espiritual, porque eu também sou a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E tem momento que acontecem situações para a gente ficar com o pé atrás, mas é nesse momento que entra isso aqui, ó, a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor entra, lembrou? A fé vem
perder o servo do Senhor dele, que está buscando a visão, e quando ele dá a visão, ele faz a obra. Aleluia, glória a Deus. A multidão ficou, e quando ele entrou, ele não demora não. Ele pega na mão da menina e levanta, e a menina levantou. Glórias, aleluia, Jesus. Não tem arrudeio com Jesus não. Quando ele tem horror, ele vai e vai, porque ele é itinerante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele é itinerante, é aquele que transita aqui no nosso meio, transitando, Amém, Jesus. sondando os corações. Aleluia. O que se desloca, porque ele saiu lá do trono para vir hoje aqui resolver situações. Aleluia. E o que viaja? Muitos estão aqui, mas o pensamento estava lá fora. Aleluia, glória a Deus. O que está acontecendo no mundo, mas ele é o que viaja também. Ele já estará resolvendo aquela situação que você estava preocupado. Porque ele estava preocupado. Porque se está recebendo essa mensagem essa noite, foi embora essa preocupação. Aleluia, glória a Deus. Amada igreja, e tudo é para a glória de Deus. Eu não estou falando que ele está tremendamente falando, porque é ele que está aqui. Glória a Jesus, aleluia, Mas Senhor. ele fala no meu coração também, porque eu também tenho minhas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Mas uma palavra dessa é uma palavra de renovo, uma palavra de consolo, uma palavra de vitória. Porque veja que aqui no início fala de um homem que ele tinha tudo para pensar por vezes e até Jesus. Aquele pregador itinerante que gostava de estar caminhando e fazendo a obra. Ele tinha tudo, porque ele era conhecedor, era um homem que ficava tomando conta da sinagoga. Mas não, ele se prostrou ali. E também fala da mulher, a mulher que não precisou Jesus ir lá e tocar na mão dela, não. Ela com a fé dela ali, ó, tocou e foi curada. Então qual é a tua causa essa noite que é possível para ele? É de tocar nele ou de ser tocado? Me diga aí, ou é de tocar nele ou é de ser tocado. Mas qualquer uma dessa situação você pode romper essa barreira. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu estou tocando em ti nessa noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha casa, o seu fogo no meu coração sabe. Glória a Jesus. Eu que nesta noite, grandes coisas o Senhor está fazendo na minha vida. Aleluia, glória a Deus. E você está recebendo, porque eu estou recebendo. Agora aquela mulher que ela recebeu, Jesus ele fez questão de parar e dizer que ele me tocou. Então você que está sendo tocado essa noite, quando receber a vitória que eu creio que recebeu, volte e agradeça Amém, a Jesus. vitória que Deus está te dando essa noite. Aleluia, glória a Deus. Levanta a cabeça e diga o que Deus vai fazer na sua vida. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ah, eu estou com vergonha, não dá, não. Não tem com que se vergonhar, não. Já que se vergonhou, o que os outros poderiam falar dele? Os outros chefes da sinagoga. Veja o que o outro falou, incomoda o mestre, não. Porque aquele outro que chegou falando isso a ele já chegou todo frio. Para ele, Jesus era qualquer um ali. Então, amada igreja, fica essa mensagem, vai até aqui. Mas, empecilho, barreira, vai aparecer muito. Mas, nós servimos ao Deus, que Ele deixou a palavra dele, nos ensinando, nos guiando como romper essa barreira. Amém, glória a Deus. E que Deus abençoe. E a palavra está tão maravilhosa, mas continue buscando, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que Jesus sempre conclui dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Então Ele salva, Ele cura, Ele liberta, mas a sua casa, sua parentela, Ele vai entrar com salvação e libertação. E grande vai ser o testemunho, eu vou estar aqui para ouvir. Que Deus abençoe. Olá, gente. Terminou o culto, foi uma benção, gente. Foi uma benção o culto, né? Gravei um pouco
do louvor, né? Recebi, foi uma bênção. Espero que vocês também recebam, né? E se vocês gostaram, né? Se inscreve no meu canal, dê o seu like. E até a próxima, se assim Jesus permitir. Fiquem todos na paz de Deus.